Olá para você ligado na JFTV Câmara. A Câmara Municipal de Juiz de Fora está realizando um ciclo de debates e palestras para discutir o plano diretor. Na semana passada, o urbanista Sérgio Magalhães deu uma palestra falando sobre os desafios para a elaboração do plano. Hoje acontece a primeira discussão, o primeiro debate. Ele vai discutir a revisão do plano diretor pelo Executivo, a participação popular, a conferência municipal e as ações a serem implementadas após a aprovação do plano. Todas as discussões vão ser transmitidas ao vivo pela JFTV Câmara. Quem quiser participar pode enviar perguntas para o e-mail planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. Repetindo, planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. É preciso se identificar com nome e profissão. Um bom debate para você. JFTV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa Câmara Municipal. Está aqui com a gente o vereador Rodrigo Matos, presidente da nossa casa. Vou chamar hoje para compor a nossa mesa aqui o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura, o senhor Argemiro Tavares. Também da Prefeitura, a arquiteta Cecília Geraldo Rabelo e Renata Goretti. Chamar o engenheiro Luiz Fernando Sirimarco, presidente da Associação de Moradores do bairro Manuel Honório e Bairu. O engenheiro Luiz César Falabella, nesse debate, representando o nosso COMPUR, Conselho Municipal de Política Urbana. O senhor Carlos Eduardo Manera, representando o Clube de Engenharia, engenheiro Carlos Eduardo Manera. O arquiteto e professor da UFJF, Faculdade de Arquitetura, Fábio Lima. Representando o Sinuscom, o engenheiro Frederico Salgado de Matos. E, por fim, a arquiteta Aline Cruz, representando o IAB. Vamos sentar ali, presidente. Vamos sentar? Meus amigos, estamos hoje completando a primeira etapa das 5, que é a Comissão de Urbanismo, composta por mim, vereador Adriano Miranda, vereador Betão e vereador Sargento Melo. Com o apoio da mesa diretora, propusemos a discutir o plano diretor. A primeira parte dessa etapa foi a palestra do arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, e hoje nós vamos ter aqui uma apresentação, sempre os debates vão ser dessa forma, por parte da Prefeitura, de uma parte do plano diretor proposto. Hoje a gente vai poder falar e debater até o artigo 37. Vou pedir lá a técnica para mostrar aquela sequência, por favor. Junto com a Prefeitura, nós fizemos uma divisão da mensagem que está na Câmara para que a gente pudesse trazer ao debate. Após a formatação, até para atender o tempo de televisão, todo esse debate é transmitido pela televisão, é gravado, é disponibilizado e reprisado. Serão 15 minutos para que a Prefeitura possa fazer a sua explanação sobre o tema. Depois, cada um dos representantes das entidades aqui terão 3 minutos para fazer a sua manifestação. Já está chegando aqui o vereador Roberto Cupolino, Betão, também da Comissão de Urbanismo. Após os 3 minutos de cada representante da entidade, os vereadores também presentes terão 3 minutos para a sua manifestação, para a sua observação sobre aquele tema, e as perguntas que o pessoal do cerimonial já está coletando junto ao público serão, ao final, lidas e a gente poderá respondê-las ou debatê-las aqui. Temos também o nosso e-mail da Câmara. Toda questão, toda pergunta, qualquer dúvida pode ser enviada para esse e-mail, a gente vai dar o retorno para o cidadão. Bom, pode
o nosso debate hoje vai envolver ali o título 1 e o título 2. Nós vamos do artigo 1º ao artigo 37. Vamos falar de políticas setoriais, políticas de habitação de interesse social, saneamento básico, mobilidade urbana, política ambiental, preservação do patrimônio, desenvolvimento econômico e política municipal de prevenção e redução de riscos. Além disso, a Prefeitura vai fazer também uma exposição de como foi formatada essa mensagem, qual foi a participação, como se chegou a esse produto. Vamos, então, agora passar a palavra para o Argemiro. Antes, um vídeo institucional da Câmara sobre o plano diretor. Juiz de Fora é a 4ª maior cidade de Minas. Fica atrás apenas de Belo Horizonte, Uberlândia e Contagem. Na Zona da Mata, a cidade ocupa posição de destaque no ranking de atividade econômica. Segundo o IBGE, são 563 mil habitantes, mas recebe uma população flutuante de mais de 50 mil pessoas por dia, atraídas pelo comércio, saúde e educação, da base ao ensino superior. E para mover toda essa engrenagem, a administração pública precisa se planejar. Para isso, existe o plano diretor, que irá orientar o crescimento e os investimentos em habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e meio ambiente, além da atenção à preservação do patrimônio cultural, de um desenvolvimento econômico sustentável e da prevenção a desastres. Para tornar o plano diretor mais participativo e transparente, a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal realiza um ciclo de debates e palestras. No dia 22 de novembro, o urbanista Sérgio Magalhães abriu as discussões e apresentou os desafios para a elaboração de um plano diretor de fato participativo. Representantes da Universidade Federal de Juiz de Fora, Clube de Engenharia, Instituto dos Arquitetos do Brasil, União de Bairros e Distritos de Juiz de Fora, Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Juiz de Fora, Conselho Municipal de Política Urbana e a população, todos juntos para uma cidade melhor, planejada para o futuro. E para quem não entende o que é plano diretor, essa é a oportunidade. Os capítulos serão detalhados a cada debate. Serão 5, e o primeiro vai discutir o ordenamento territorial e o macrozoneamento. Todas as discussões serão transmitidas ao vivo pela JF TV Câmara. Quem estiver assistindo e quiser participar, pode enviar perguntas para o e-mail planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. É preciso se identificar com nome e profissão. Legal apresentado esse vídeo, então. Vamos por 15 minutos agora, o Argemiro fazer a abertura da apresentação da Prefeitura. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom dia. Muito bom dia. Com muita satisfação que nós estamos presentes hoje aqui para discutir essa etapa do Legislativo em relação ao Plano Diretor Participativo, que foi construído pelo Executivo ao longo dos últimos anos. Ele começou ainda em 2013, mais 14 e 15 que teve seu desenvolvimento, que vai ser trabalhada essas informações aqui pela Subsecretaria de Planejamento e Território, com a Renata Goretti e a Cecília. Nesta etapa agora, a gente concluiu essa etapa do Executivo, encaminhou para o Legislativo e estamos vivenciando esse momento. Esse momento é muito importante, que existem diversos desdobramentos que são oriundos do Plano Diretor Participativo e que a Prefeitura, o Executivo, precisa dar andamento. Então, é muito importante a gente pensar, parar e discutir o Plano Diretor Participativo na Câmara, realizarmos os debates necessários para caminharmos para a aprovação necessária no futuro próximo que estaremos vivenciando. Então, vou passar agora a palavra para a subsecretária Renata Goretti, que vai falar um pouquinho sobre a construção do plano diretor que foi apresentado pelo Legislativo para nosso debate.
Bom dia a todos. Eu acho que é... Oi? Tá, jóia. A gente vai começar essa discussão, esse debate aqui, a convite da Câmara e da Comissão de Urbanismo da Câmara, através do vereador José Márcio. A ideia, né, desse momento e dessa primeira etapa que a gente está trabalhando é esclarecer o que é esse documento, como é que foi o processo, né, de elaboração desse documento e como é que serão os desdobramentos também, de fato, que esse documento vai trazer, que esse pacto, né, criado pelo município com os seus munícipes e todas as representatividades do município, como é que esse documento vai se desdobrar e quais são os impactos que ele tem nesse nosso debate urbano. Então, a ideia é a gente começar aqui, a gente está chamando até de leituras técnicas, que elas sejam feitas coletivamente, que a gente tenha também na participação de vocês aí um conhecimento sobre o que é esse produto, né, que a gente está debatendo aqui, e que esse é o momento em que ele vai ser editado, que ele vai ser emendado, né, através das propostas que as entidades e os munícipes interessados aí venham a trazer para os vereadores nessa etapa do Legislativo, que agora o plano diretor se encontra, né? Então, a gente vai começar aí falando um pouquinho, próximo slide, por favor. A gente vai começar a falar um pouquinho dessa programação que a gente estruturou, que é a do processo participativo do plano diretor, a estrutura geral que ele tem, quais são as políticas setoriais que ele aborda, a gente vai falar disso agora. Na próxima, né, no próximo encontro, no mês que vem, a gente abordaria o ordenamento territorial propriamente, as macroáreas, urbana, rural e ambiental, e o macrozoneamento previsto no plano, entender o que são esses mapeamentos que foram feitos, diagnosticados e estabelecidas ali diretrizes para áreas do município, né? Próximo, por favor. No mês de janeiro, a gente vai trabalhar os eixos de estruturação urbana e as centralidades do município, as ADS, que são as áreas de desenvolvimento, né, especial, e os PEUs, que são os planos de estruturação urbana, que são os planos regionais de estruturação urbana, que são os planos específicos para cada região do município. Então, como cada região tem uma especificidade, tem uma característica, a gente vai procurar entendê-las ali. E como é que seria feito o desdobramento das revisões de leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, que elas precisam né, a gente entende, inclusive, que o plano diretor ele tem uma importância, sobretudo da sua perenidade, né, do tempo, né, em que ele vai determinar as diretrizes para o município, mas, sobretudo, dos desdobramentos ali que os planos, né, regionais de estruturação urbana e a revisão das leis urbanas, como é que eles dois são os maiores instrumentos que a gente tem para as definições das especificidades que esse plano diretor, como um grande guarda-chuva, determina diretrizes gerais para o município, e esses planos específicos, eles vão trabalhar as características de cada região do município e as interligações e as interações entre elas. Em fevereiro, trabalhar os instrumentos previstos dentro do plano diretor, instrumentos de aplicação, né, dessas diretrizes, e, em março, quais são os instrumentos de gestão que o plano diretor está apresentando para garantir a democracia, né, das decisões sobre o território. Próximo, por favor. A gente vai só recapitular um pouquinho o que é o plano diretor, o que são, né, esses instrumentos, esses mecanismos de democratização do planejamento do território e da vida no município. Então, as cidades são organismos vivos, em constante transformação e crescimento. Para que o seu desenvolvimento ocorra de forma ordenada, é necessário planejar. Buscando viabilizar esse processo, a Constituição, lá em 1988, no seu artigo 182, 183, desdobra isso também, estabeleceu a obrigatoriedade de cada município de elaborar esse plano diretor. Próximo, por favor. O plano diretor é uma lei municipal, né? Então, ele é uma decisão de, né, coparticipação dos munícipes, aprovada pela Câmara de Vereadores, e define como deve ser esse crescimento e funcionamento da cidade, buscando a qualidade de vida dos moradores. Então, isso a gente não pode perder como objetivo, e é esse o nosso entendimento, e é isso que o documento traz, e é nisso que a gente acredita, né? Que a qualidade de vida dos moradores tem que ser
colocado em primeiro plano. Próximo. O plano diretor, então, estabelece os objetivos, as diretrizes e as regras para controlar esse processo, definindo as áreas de proteção ambiental, as áreas que podem ser ocupadas por novas construções e os critérios para a instalação de atividades econômicas ou para grandes empreendimentos. Então, entendendo lá o que o Estatuto da Cidade de 2001 traz, né, o município precisa regular a função social da sua propriedade, né, das propriedades urbanas. Então, a propriedade ela precisa ter uma função social, precisa servir aos munícipes que ali habitam. Próximo. O primeiro plano diretor de Juiz de Fora foi instituído em 2000, a gente até conversou sobre ele aqui na semana passada, um pouquinho, com o Sérgio Magalhães, né? A garotinha até fez uma pergunta para ele sobre se o plano, questionando a qualidade do plano, se o plano é bom, e a gente está antecipando já que para um plano ser bom, ele precisa ter os desdobramentos dele concluídos, porque nenhum plano vai ser bom se ele for engavetado, né, ou for guardado. Então, a gente precisa, de fato, levar a cabo aqueles planos específicos, né, os planos de estruturação e a revisão de legislação. Em 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade estabeleceu novos instrumentos de planejamento e controle do crescimento das cidades, que foram incluídas já nesse plano diretor. Próximo. E, sobretudo, o plano diretor deve ser elaborado ou revisto de forma democrática e participativa. Esse processo aconteceu e ganhou, né, o título do nosso plano diretor. Ele é o plano diretor participativo de Juiz de Fora. Próximo. E os juiz-foranos foram convidados, né, para contribuir na elaboração desse plano, que foi a revisão do antigo plano de 2000, e para esse trabalho foram realizados eventos com a população. A gente teve esse debate aqui já lá na primeira audiência pública do plano diretor, em junho, né, se eu não me engano. E a gente trabalhou aí nesse processo com os seminários temáticos, as oficinas comunitárias, a assembleia eletiva, as capacitações dos delegados para que eles pudessem entrar naquele debate mais preparados, né, para os assuntos, os colóquios e a conferência final, que foi a conferência que compilou, né, um documento com todas as propostas daqueles delegados, daqueles participantes ali. Próximo. Ele foi construído com os insumos opinativos, declaratórios, reflexivos e argumentativos, manifestados e objetivados durante os eventos participativos e oportunidades interativas que se realizaram através dos eventos. O site, as oficinas, as urnas regionais forneceram os elementos que, segundo a população de cada território de planejamento, permitiram executar um diagnóstico realista sobre os desafios e oportunidades do município. É importante entender também que, nesse processo de diagnóstico e de entendimento, né, participativo, as demandas coletivas têm que ser colocadas. As específicas a gente vai ter em outros instrumentos ali, mas as demandas coletivas, as ideias que são previstas para aquela área, para aquela região que foi visitada, elas são colocadas, né, foram colocadas naquele momento. Próximo, já está no próximo, né? Ela foi um evento. Volta. Não, mais um para frente, por favor. Então, ela foi um evento em que a cidade conheceu as resultantes desses trabalhos técnicos comunitários em propostas e diretrizes, tendo os participantes, na ocasião, objetivado pontos discordes que foram acolhidos com reconsiderações em determinadas condições das conclusões apresentadas. Então, foram colocadas propostas nesses eventos, nessas conferências, na conferência, que foram analisadas tecnicamente, juridicamente também, para que elas pudessem ser apresentadas pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo entendeu que este é o melhor documento que pôde ser apresentado a partir das condições existentes, da equipe enxuta que a Secretaria, né, dispunha e dispõe, e da participação, de fato, das pessoas, né, que, em certos momentos, ela foi até limitada, né, em participação, em número de pessoas. Então, esse é o documento que foi gerado. Próximo, por favor. E ele trabalha com a dimensão comunitária, a ótica das comunidades locais, então, o que foi colocado pelas comunidades, a leitura das diversas áreas de desenvolvimento local, uma leitura técnica, uma leitura objetivada por metodologia, e a leitura comunitária das regiões de planejamento que a gente tem no município, que são 7, mais a rural, que totalizam 8. Né? Próximo, por favor. A leitura comunitária foi um dos momentos em que os cidadãos foram ouvidos e se manifestaram,
quanto às suas expectativas e impressões sobre a realidade local, e eles apontaram os problemas e as potencialidades existentes, bem como os aspectos positivos e os problemas locais, regionais e da cidade que mereciam atenção corretiva e estratégica. Próximo. E a estrutura deste documento hoje, né, que está aqui, que está em fase de debate, de aprovação, ele traz essa estrutura. Esses títulos, então, o primeiro título, dos princípios fundamentais, diretrizes e objetivos, que são, né, os mecanismos ali que amarram esse documento, para onde que esse documento quer ir e o que ele objetiva. O título 2, das políticas setoriais, que são 7 políticas setoriais, que a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Do ordenamento territorial propriamente dito, de como a gente quer ocupar o nosso território, de que maneira, com quais características e com quais tipos de uso. O título 4, do macrozoneamento, quais foram os entendimentos de diagnóstico e de mapeamento do que o município tem como vocação, do que ele tem como manifestação, suas proteções ambientais, todo o termo aí macro, né, porque ele está dando um olhar um pouco mais ampliado ainda, e esse olhar vai ser especificado nos planos específicos. O título 5, da gestão do uso e ocupação do solo, como que a gente vai fazer essa gestão, esses mecanismos de legislação, esses mecanismos de estruturação, né, da ocupação desse território. Do título 6, dos instrumentos da política urbana, então, também, como é que esse debate, também, como é que esse processo de coparticipação no debate da política urbana, essa geração do entendimento do que o território precisa ser, ou deve ser, para garantir a qualidade de vida, e essa gestão democrática do sistema de planejamento do território, como a gente falou, os instrumentos de gestão. Como é que isso pode vir através dos próprios conselhos, através de uma participação mais ampliada para as definições do que o município virá a ser, né? E o título 8, as disposições finais e transitórias, as conclusões ali daquele documento. Próximo, por favor. Nesses títulos se organizam capítulos, seções e subseções que tratam dos aspectos específicos do planejamento e da gestão urbana. Próximo. Os títulos 1 e 2 que a gente pretende debater aqui, né? O título 1, os princípios fundamentais, os diretrizes e objetivos, e o título 2, das políticas setoriais. Próximo. As políticas públicas setoriais, que se relacionam direta ou indiretamente com questões de ordenamento do território, integram a política de desenvolvimento urbano e territorial do município e definem as ações que devem ser implementadas pelo Executivo para cumprir os objetivos do Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora. Próximo. E são elas a política de habitação e interesse social, e dela também derivam ali os planos, né, de habitação, Plano Municipal de Habitação, política de saneamento básico, dessa política derivam os planos específicos de saneamento básico, plano de resíduos sólidos, plano de resíduos da construção civil e outros que precisam ser retomados ou revistos. Política de mobilidade urbana, também ali um plano de mobilidade urbana. Nós temos um plano recente de mobilidade urbana, mas que precisa ser detalhado e mais especificado a partir do que a gente diagnosticar nos desdobramentos dos planos específicos. A política de preservação ao patrimônio cultural, né, material e imaterial, todas as maneiras de manifestação cultural que a gente tem no município precisam ser enxergadas também, trabalhadas de maneira articulada. A política de desenvolvimento econômico sustentável, então, como promover o desenvolvimento econômico, né, garantindo a sustentabilidade não só ambiental, mas a sustentabilidade no tempo, a sustentabilidade econômica, e as políticas de prevenção, proteção e minimização de riscos de desastre. Isso, né, Juiz de Fora, com as características topográficas e climáticas e geológicas que nós temos, é uma preocupação muito grande também, a gente precisa desdobrar esse tema com certa urgência. Bom, minha fala termina aqui, nesse momento de abertura, e agora acho que a gente começa a nossa conversa mesmo entre todos, né? Agradeço a atenção de todo mundo. Registrar também a presença dos vereadores Marlon Siqueira e Kennedy Ribeiro, aqui nessa manhã de hoje. Renata,
eu queria que você falasse, você e a Cecília, principalmente, um pouco de como foi inserida nessa proposta do plano diretor a política de habitação, de saneamento, a mobilidade, já que a gente tem um plano de mobilidade que foi aprovado, como que isso entrou agora nessa proposta do plano diretor? Qual é esse link entre a política de mobilidade, que está no plano diretor, e o plano de mobilidade que foi aprovado? E as demais políticas setoriais que contemplam esse plano diretor. Eu acho que era legal você, Cecília, num bate-papo mesmo, falar um pouco sobre essas políticas, até para que os nossos convidados aqui possam participar também. Pode ser? Pode. Quer começar? Bom, o plano de mobilidade, até como eu mencionei um pouquinho mais cedo, ele também ainda se encontra em características um pouco mais generalistas. Então, o que ele reflete os diagnósticos daquilo que esse plano aqui começou a levantar. Eixos de estruturação viária, eixos de estruturação urbana, centralidades que a gente tem, o reconhecimento delas no município. Então, faz parte, né, dessa integração que precisa ser feita, essa especificação um pouco maior também de como garantir, né, mobilidade mais inteligente, mais sustentável, dentro da ocupação do território que a gente tem. Então, os nossos eixos de estruturação viária, a gente vai chegar mais para frente deles aí no debate, nas próximas reuniões, mas ele traz já essa vocação do município, até mesmo com capacidade viária que ele tem, a capacidade de articulação e a capacidade, né, esse reconhecimento aí das centralidades que a gente tem e das articulações possíveis dentro do município. Oi? Política de habitação de interesse social. A gente já está entrando no debate lá na frente, né? Mas vamos falar das políticas. As políticas de habitação, o que a gente precisa, né, rever do plano diretor anterior e para esse, são, sobretudo, esse mapeamento das zonas nossas de ocupação do território, que hoje se encontram com características, né, de ocupação irregular, de ocupação de famílias que não têm condições, por exemplo, de garantir ali uma habitação adequada. Então, essas áreas especiais de interesse social, elas foram remapeadas também, reconsideradas e estão presentes hoje nesse plano, que ele vai garantir, por exemplo, ao município, nos desdobramentos, a gente pode garantir ali processo de regularização fundiária, garantir que a efetivação daquelas famílias naqueles territórios seja reconhecida, legitimada e reconhecida. Isso faz parte também, é uma parte da nossa política de habitação social. A gente precisa prever ali também mecanismos de produção de habitação, a gente precisa prever mecanismos de essa garantia, né, do acesso aos serviços, às redes de atendimento a essas famílias. Então, ela é um pouco mais ampla, mas parte dela é isso aí. A política de saneamento básico, a mesma coisa. A gente tem um plano de saneamento aprovado no município. Sim, ele precisa ser revisto. A gente está, né, nesse processo, é um dos que está em revisão. A gente tem a revisão prevista para 2018 agora, se eu não me engano. O William confirma aí para mim, 2018. E o plano de saneamento ele também precisa ser desdobrado, como eu mencionei anteriormente, ele precisa ser desdobrado nas demais questões também específicas. O plano de resíduos sólidos está sendo contratado pelo município agora, em dezembro. Plano de gestão integrada dos resíduos sólidos, ele é uma parte desse plano, e a gente precisa também garantir que essas diretrizes que estão aqui no plano diretor se confirmem, para a gente também garantir que as diretrizes lá dos planos, né, das revisões que a gente vem a fazer, não entrem em contradição, inclusive, ou deixem de abordar algum tema que hoje está aqui no plano diretor. Eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, se fosse possível mostrar a transparência que mostra todas as políticas, até para a gente entender por que essas políticas que estão aí fazendo parte desse capítulo, né? A Constituição Federal determina que o plano diretor é o instrumento básico de política urbana. E, como política urbana, entende, além do planejamento, da gestão do uso do solo, habitação, saneamento e mobilidade urbana. Então, o plano diretor tem que fazer essa amarração dessas 4 políticas, né? Planejamento urbano, habitação, saneamento e mobilidade urbana.
nós não estamos estabelecendo as diretrizes de saneamento básico, como foi mencionado. Nós temos o plano de saneamento básico, que tem que ser vinculado ao plano diretor. Nós participamos de uma reunião na universidade, na época, que nos perguntou por que a gente estava fazendo o plano de saneamento antes do plano diretor. E a questão foi um cumprimento a uma legislação federal. Nós tínhamos um prazo para fazer o plano de saneamento e a gente não poderia esperar o plano diretor ficar pronto. Então, o plano diretor elaborado antes do plano, o plano de saneamento elaborado antes do plano diretor, mas já incorporando as diretrizes do plano diretor que estavam sendo estudadas. E agora o plano diretor estabelece a necessidade desse vínculo. Desculpe, eu estou olhando lá, olhando aqui. Bem, o que eu gostaria, principalmente, é de explicar as outras políticas, né? Hoje nós trabalhamos com o entendimento de que as cidades precisam ser sustentáveis. Por isso, a gente tem um link muito grande, uma necessidade de articular com a política ambiental. De novo, nós não estabelecemos a política ambiental do município. Isso é estabelecido, isso é coordenado, isso é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas a política ambiental tem que conversar com o plano diretor e sempre lembrando da Constituição que a base da política de desenvolvimento urbano é o plano diretor. Da mesma maneira, a preservação do patrimônio cultural. A gente tem que preservar o nosso patrimônio e temos que propor um desenvolvimento compatível com essa preservação. De novo, a política de preservação é uma política conduzida pela FUNALFA, mas o plano diretor incorporou as diretrizes dessa política, principalmente no que diz respeito ao aproveitamento do espaço físico. Política de desenvolvimento econômico, o município tem que se desenvolver economicamente, senão a gente não paga a conta, né? Mas, de novo, a gente quer que esse desenvolvimento econômico se dê de maneira sustentável e como ele tem reflexo no território. E, por último, a prevenção, proteção e minimização de riscos e desastres. Nós vivemos num município que tem um alto índice de risco, seja de deslizamento ou de ocupação de fundo de vale com enchentes. Então, de novo, o plano diretor tem que conversar com essas políticas. Por isso, essas 7 políticas foram eleitas para fazer parte desse título 2. De uma maneira diferente, que nós tivemos na época da ditadura militar, também uma proposta de planos diretores, no caso de Juiz de Fora, seriam os PDLIs, ele chegou a ser elaborado, mas não foi concluído, e, naquela ocasião, imaginava-se que o plano diretor tinha que dar conta de saúde, educação, assistência social, e o Brasil descobriu que o caminho é esse. Política urbana tem que cuidar da política de desenvolvimento urbano. Lembrando que, apesar da gente utilizar o termo urbano, nós estamos tratando do município como um todo. Então, a gente tem até a discussão dessa distância da cidade do campo acabou. Hoje, a gente trata do município como um todo, e o termo urbano está sendo utilizado, mas lembrando sempre do município urbano e rural. Essa questão do urbano e rural para a Câmara interessa muito. A Comissão de Telefonia, a Comissão de Energia tem um grande interesse nisso. Está ali também o vereador Wagner, os 3 vereadores, Marlon, Kennedy e Wagner, são dessa comissão. Então, é uma pauta que a gente quer ampliar aqui. Vou abrir agora. Gente, quem quiser participar, fazer alguma pergunta, pode buscar a Lilian ali do cerimonial, se apresentar, fazer qualquer questionamento que o pessoal vai se manifestar. Vamos abrir agora a participação aqui para o bate-papo com a Aline, do IAB, arquiteta e professora do SESI. Não é isso, Aline? Obrigada, Garotinho. Bom dia a todos. Queria parabenizar vocês aí pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre a importância do plano diretor, né, agradecer ao Garotinho que tem estimulado aí, né, esses debates todos aqui na Câmara. Eu acho fundamental. A Comissão do Urbanismo, hoje está o Betão, o Garotinho, né, tem mais membros aí que hoje não estão presentes, né.
E, assim, na verdade, eu não sei, como é a primeira reunião também, eu acho que mais importante do que ir ponto a ponto, às vezes, do que o IAB poderia colaborar para o tema, para o título 2 aí das políticas setoriais, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de entrar nisso também nas próximas reuniões, eu acho que é reforçar o objetivo desses encontros, né, que eu acho que é debater e esclarecer dúvidas sobre a importância do plano diretor e da gente aprovar o plano diretor. Né, assim, é um trabalho aí de muitos anos, né, fazendo os diagnósticos, elaborando o projeto. Acho que a Renata falou muito bem, assim, que dentro das condições, né, administrativas do que foi possível e tudo que foi debatido, foi entregue, né, esse projeto de lei, né. O IAB entende que é claro que existem ajustes a serem feitos, questões que foram debatidas e que aparentemente ainda não contempladas, mas também entende a abertura para que isso seja discutido e possivelmente incluído aí nesse debate. Então, a gente não vê problema nenhum em continuar o debate, acho que precisa. O mais importante, no nosso entendimento, talvez, seja essa explicação pública, né, e o reforço da importância do plano diretor, da aprovação do plano diretor. O que preocupa um pouco, talvez, é a ausência dos vereadores aqui para a gente discutir isso, de uma maioria, assim, dos vereadores, para a gente poder discutir isso, porque vai ser votado aqui, né? Então, as dúvidas surgirão, né? Não é um plano pequeno, não é uma coisa tão simples de entender, né? Vem sempre em forma de lei. O Sérgio Magalhães falou isso, né? Das dificuldades da gente conseguir entender o desenvolvimento de uma cidade sem desenho, né? Que os problemas dos planos diretores têm um pouco isso, porque as coisas não são muito desenhadas, e arquiteto trabalha com paisagem, trabalha com desenho, a gente precisa visualizar a cidade que a gente quer, né? Então, ele já é difícil, né, de ser entendido pelos técnicos. Né? Assim, na nossa área, a gente sabe, são poucos os que realmente dominam minimamente aí o tema. Né? Imagina a população de uma forma geral e os próprios vereadores que não têm aí a obrigação de entender completamente, mas vão votar. Né? Então, a gente queria reforçar a importância de que esse debate seja mais democrático mesmo, assim, que ele sirva para esclarecer dúvidas possíveis que venham a surgir. Né, o IAB está à disposição para conversar, para esclarecer. Né, a gente estava conversando sobre isso, os técnicos, de uma maneira geral, estão todos dispostos a conversar e esclarecer qualquer dúvidas que venham a surgir. A gente só quer reforçar a importância da participação de todos. Tá? Obrigada. Agradecer a Aline por enquanto, justificar a ausência do vereador Melo, que é da Comissão de Segurança e está no compromisso lá de urbanismo e também de segurança na Polícia Militar, vereador doutor Adriano também, que por eventos outros, né, também, mas já justificou, a comissão de telefonia está ali, a Câmara atua muito em forma de comissão, e essa legislatura tem pautado muito com isso. A gente tem pedido a presença dos vereadores, eles têm se esforçado, mas esses compromissos, principalmente na parte da manhã, ocupa um pouco esse tempo. Vou passar agora para o nosso amigo Luiz César Falabella. Juiz de Fora já teve outros planos, né? E o Luiz César participou da administração, da gestão do prefeito Melo Reis, e ele sempre recorda do plano diretor da Cidade Alta. O que ele mencionou, bom dia a todos, é que naquela época não existia plano diretor, não tinha esse conceito. Nós trabalhávamos com legislação básica urbana. Mas havia naquela época um debate de qual seria a zona de expansão de Juiz de Fora. E o lugar comum era Benfica, porque Juiz de Fora é um vale, a continuação natural era Benfica. E o prefeito Melo Reis sempre bateu que não, que o desenvolvimento da cidade caminharia para a Cidade Alta. E ele até que criou esse nome, né? Era a região de São Pedro. A universidade tinha um projeto e começou a se instalar por ali, tinha umas casinhas e martelos e uma pequena aglomeração junto à igreja, não tinha mais nada. E, naquela época, ele teve a visão, encomendou um plano diretor à 3PJJ, em Belo Horizonte, plano muito bom, definia toda a ocupação daquela região. Infelizmente, esse plano foi abandonado. Fazia parte dele, inclusive, essa 440, a Via São Pedro, que naquela época foi uma luta para ver se o DNR nos dava aquela avenida, porque tinha feito o desvio da 040, a estrada saiu de Juiz de Fora, então eles tinham a obrigação de dar uma entrada nova, e a prefeitura se batia por o que seria
uma entrada digna de 3 pistas ou 4 pistas de cada lado. E eles não acabaram fornecendo aquela pelo Cascatinha, por ali, e ali ficamos. Mas, enfim, a gente vê desde aquela época que os planos são importantes, mas a execução dos planos, o que vem depois, é que é mais importante ainda. Quem pôde acompanhar mais de perto a elaboração dessa modificação, dessa atualização, vamos dizer, do plano, sabe que é um documento muito bom, muito bem feito. Ele incorporou as necessidades da cidade que apareceram depois do ano 2000. Então, eu acho que é um documento muito consistente, o que está sendo apresentado à Câmara. Pode ser que tenha algum pequeno ponto, alguma coisa ou outra, que os vereadores saberão identificar e corrigir. Mas o importante é que ele seja aprovado rapidamente, para que aí sim os planos regionais, a revisão das leis urbanas possam ser feitos, porque ali, efetivamente, quando transformados em lei, é que vai determinar a ação real, a influência definitiva desse plano no desenvolvimento da cidade. Mas é isso, o plano, de uma maneira geral, parabéns, ele foi muito bem executado. Legal, passar a palavra agora, então, para o Carlos Eduardo Manera, aqui representando o Sinduscom. Bom dia a todos. Obrigado à Comissão de Urbanismo pelo convite. Um convite da Câmara de Vereadores é uma convocação para a gente faz questão de participar de todo o processo. Essa proposta do plano diretor começou a ser discutida há muito tempo e a gente escutou aqui a semana passada do Sérgio Magalhães. O plano abrangeu coisa demais. Talvez, se ele fosse menos extenso, seja mais fácil de implementar. Tem muita coisa que deveria estar discutida em planos setoriais posteriormente. Mas, a princípio, é realmente a gente caminhar para a aprovação e depois estudar o plano setorial. O plano diretor tem que buscar um desenvolvimento para a cidade, né? Tendo em vista que também foi falado aqui que não tem previsão de aumento populacional na média nacional, nós temos que melhorar o desenvolvimento da nossa região e a renda, simplificando o processo, modernizando o processo, sempre buscando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos nossos. Tá? É um começo de debate, eu acho que a gente vai avançar muito e espero que a gente tenha um bom termo de trabalhos aí. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o Fábio Lima. Ele é arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da UFJF. Fábio é de Belo Horizonte, não é, Fábio? Está aqui em Juiz de Fora há alguns anos e a sua visão é importante. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a universidade, né, Universidade Pública, Universidade Federal de Juiz de Fora, com muita alegria de estar aqui nesse edifício, nessa Câmara, um edifício que é um patrimônio cultural da cidade, né? O plano diretor tem essa frente, que é uma frente das mais importantes para a gente ter uma cidade com a identidade própria, né? Que é uma cidade que protege o seu patrimônio cultural, né? A cidade que é também um processo, né, contínuo, né? Um processo contínuo como um laboratório de experiências, né? Laboratório de experiências, como lembrou o Falabella, né? Que não é de hoje que tem sido feito propostas, né, em termos de planejamento. A diferença é que esse laboratório é um laboratório de experiências atualmente participativas, né? É essencial e obrigatório, né, de acordo com a Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, que o plano tenha participação. Nós, da universidade, participamos desse processo, temos participado, né, temos continuado a participar dos debates, né, aqui, como representante do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, do CONPUR, né. Para mim, eu até falei com o vereador Garotinho, que aqui é como se fosse uma reunião ampliada do CONPUR, né, que permite que a gente possa, né, discutir um pouco mais, com mais detalhes, né, que é um documento, né, como uma lei que vai ser aprovada, um documento extenso, né, como foi comentado pelo outro urbanista que esteve aqui, e que realmente tem que ser bem discutido, bem trabalhado, e que, na verdade, quando ele estiver aprovado, né, ele não é um documento fechado, né, pensando a cidade como um processo contínuo de transformação, né, e que a gente tem que recuperar o que nesse processo não deu certo, né? Ou seja, nós perdemos
além de patrimônio cultural, né? Além de edificações importantes, referenciais para a cidade, perdemos ambientes, né? Lindos, paradisíacos, né? As nossas águas, as águas de Juiz de Fora, não é só Juiz de Fora, eu sou de Belo Horizonte, né? Vocês ainda têm o rio Paraibuna, eu já não tenho o meu rio Arrudas mais, né? Foi coberto transformado numa avenida. Então eu falo para meus alunos, né? Sempre tenho conversado com meus alunos lá, olha, olhem para o seu Paraibuna, enquanto ele ainda é um rio, né? E para concluir, eu vou dizer também que nosso papel como professores, né, como educadores, eu tenho sempre falado para os meus alunos, eu falo, olha, não faltou plano, né? Minas Gerais, a gente tem inúmeros urbanistas que atuaram, Lincoln Continentino, né? E não só de Minas Gerais, Saboia Ribeiro fez um plano aqui para Juiz de Fora nos anos 50, né? Que praticamente foi um dos primeiros esboços de lei, recomendo que a comissão dê uma olhada também, e não faltaram planos, né, para as cidades, faltou o quê? Gestão. Então, acho que a comissão de urbanismo tem que colocar isso com muita clareza. O documento vai ser encaminhado para aprovação, e não é um documento fechado, é um documento que deve ser atualizado, né, e que também deve ser considerado como uma parte desse processo, né, que, na verdade, vai ter continuidade com a revisão da lei de 86, né, que a gente fala muito lá no Compur, que a gente está sempre lá fazendo as revisões parciais, né. E, para fechar, eu quero dizer que, dentro do processo que eu participei, eu senti falta de conversar com os municípios da região. Porque o plano diretor é um plano diretor participativo que envolve a cidade, o município, como bem falou a Cecília, não é só a questão urbana que está em jogo, é urbano-rural, e eu penso que é um momento que a Comissão de Urbanismo poderia convidar os prefeitos da região, os vereadores da região, dos municípios que, pelo menos, que fazem divisa, né? Nós estivemos lá em 2014 em Matias Barbosa, pensamos lá com o município o plano diretor, que também lá está em discussão na Câmara, né? Então eu vejo isso como a minha contribuição hoje para essa comissão, né, seria lembrar isso, que é discutir porque não adianta Juiz de Fora pensar o seu território sem considerar que esse território ele faz parte de uma região, né? E Juiz de Fora é uma macro-região, é uma região de planejamento, né, dentro do Estado, e que eu penso que deveria pensar essa questão mais regional. Vou ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, por hora. Muito boa a sua fala, a sua participação. A gente precisa desses olhares, dessa provocação. Não só para a Prefeitura, mas eu acredito que nós também, vereadores. Passar a palavra para o Dida, nosso amigo Dida, o Luiz Fernando Sirimarco, engenheiro também, presidente da Associação de Moradores, Manuel Honório Bairu. Bom dia a todos, a mesa, os vereadores, os membros aí da plateia. Eu queria dizer, como representante das comunidades, né, eu sou presidente da Associação Manuel Honório Bairu, de ter uma visão muito positiva desse documento que está sendo discutido. Nós temos muita esperança naquilo que foi colocado, porque é um documento que a gente vê que foram colocadas coisas novas, foram colocadas novas definições, e que essas coisas novas e essas definições, elas são demandas da sociedade, né? A sociedade teve uma ampla participação e, com certeza, trouxeram os seus anseios. E é importante que seja esse documento aprovado. Coincidentemente, eu também sou representante da região leste na Comissão de Transporte, Trânsito e Transporte, e faço parte também do Conselho de Habitação, né? Então, eu vejo ali que tem várias coisas que nós discutimos, que nós demandamos e que nós temos uma grande esperança que aconteça.
usando a palavra aqui do meu colega, né, eu acho que o passo posterior é que vai ser fundamental, né? Nós temos aqui diretrizes, que são diretrizes gerais, orientações. Então, no pós-aprovação desse documento, é onde realmente serão definidas, né, os limites, os quantitativos, as formas de se fazer as ações, é que vai ser importante. Porque se isso não acontecer, nós não daremos em nada, né? Realmente nós precisamos, por exemplo, na habitação, né, nós temos uma demanda, um déficit habitacional muito grande. E nós temos uma esperança de reduzir esse déficit. Agora, se depois não houver recurso, se depois não houver forma de viabilizar o que está aqui, nós não chegaremos a lugar nenhum. O Fábio também, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Fábio falou ali. Eu também acho que esse plano aqui, ele deveria ser discutido com as outras, com os outros municípios da região, né? Ele citou aqui Matias Barbosa, eu fui secretário de obras lá, tive uma participação no documento que foi gerado lá, realmente lá também está em aprovação, mas eu acho que é fundamental, até porque um está tão próximo ao outro que acaba, às vezes, se confundindo as regiões aí que estão sendo discutidas. Então, eu espero que haja essa aprovação e nós temos uma esperança muito grande nesse documento que está sendo gerado. Com a palavra agora, o Frederico Matos, representante engenheiro, representante do Clube de Engenharia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que todos nós tivemos aí de trabalhar nesse plano diretor, de participar de todas as etapas que foram colocadas aí para a gente, desde a capacitação inicial agora até a formulação final do plano. A gente vê que a gente tinha um plano aqui na cidade do ano de 2000 e hoje, 17 anos depois, nós vamos estar modulando ele com as novas tendências e com as novas necessidades da cidade. A gente vê a importância disso, visto que o objetivo era em 10 anos fazer a modificação desse plano e hoje nós estamos com 17 anos, já passando do ponto, e aonde que nós vamos ter toda a nossa diretriz do que pensar para a cidade. Então, assim, a necessidade que a gente tem de aprovar esse plano, ela é, assim, fundamental. Eu, como representante aqui do Clube de Engenharia, eu queria dizer o seguinte: a gente tem a nossa proposta em cima vai ser sempre para qualidade de vida da população e para geração de renda. Então, a gente vai estar sempre focado nessa parte que a gente puder ajudar nos planos setoriais que a gente vê, eles tão importantes quanto ao plano diretor, que é onde que nós vamos determinar cada ponto do que a gente vai poder fazer, do que vai modificar na cidade. Então, nós estamos à disposição e eu queria agradecer mesmo e colocar a nossa entidade aí à disposição para qualquer participação. Obrigado, Frederico. Lembrando que o artigo 133 dessa proposta que está aqui prevê que esses planos regionais, planos setoriais, voltem à Câmara com a previsão orçamentária também da sua execução, para que possam também ser discutidos. Então, é um outro momento de discussão. Passar a palavra agora, vereador Betão, também membro da Comissão de Urbanismo. Pessoal, bom dia a todos e todas. Então, os convidados aqui que estão participando do debate, os vereadores. Nós temos um problema aqui com relação à questão do plano, porque, obviamente, foi feita uma discussão, né, desde a capacitação inicial, como o senhor disse, até a formulação final, um debate, né, diversas entidades participando dessa conferência, e assim que terminou, a Prefeitura, então, nos enviou aqui para a Câmara a mensagem, né? Só que a mensagem que foi enviada para a Câmara não é exatamente aquilo que foi debatido lá na conferência. E isso gerou um problema,
Isso gerou um problema porque, ao sair essa notícia, né, que a mensagem chegou, as pessoas foram verificar e começaram a perceber que aquilo que foi debatido não é aquilo que chegou aqui, então houve uma grita, né, geral. E nós começamos a nos mexer. E para não repetir, né, uma discussão que foi feita aqui com o Plano Municipal de Educação, né, que teve o mesmo problema, né, que foi debatido durante várias semanas, meses, aliás, numa conferência, também chegou numa conferência, e depois o texto que foi remetido para cá foi diferente daquilo que foi aprovado, né? Então, o Garotinho, né, a Comissão de Urbanismo decidiu, não é refazer, mas fazer esse debate aqui, né, chamando as pessoas, os atores que estavam participando, para a gente poder estar fazendo a discussão e ver exatamente onde que está o problema. Eu me lembro, por exemplo, existe todo um capítulo que faz a discussão da habitação social. Eu não vou conseguir reproduzir ela toda aqui, né, mas da habitação social, que deve ser garantido, né, por uma taxa que é cobrada nas novas construções, que ela desapareceu completamente, que poderia resolver o problema, né, das habitações aqui no município de Juiz de Fora. Ele desapareceu do plano, né, e a justificativa não é bem clara, né. Então, tem uma série de parágrafos, de artigos, que a gente precisaria estar identificando. Então, eu vejo aqui que tem um público que participou da conferência. Eu acho que na hora que a palavra chegar até aí no plenário, né, era importante o pessoal estar levantando essa questão, né, para a gente poder ir acertando, para ver o que dá para colocar o que for mais de consenso está entrando no plano, e aquilo que não for de consenso talvez vai ter que entrar com emendas, né? E, obviamente, ali na participação dos vereadores é importante, né? Todo mundo, que são os vereadores que vão estar votando aqui nesse momento, né? Então, a gente chama a atenção também dos vereadores que estão nos assistindo, ou estão no gabinete, né, para estar presente aqui também no plenário, né, nesse período. Hoje nós estamos abrindo, né, fazendo bate-bola, mas depois é que vai começar mesmo capítulo por capítulo, né, Garotinho? Para estar participando, né, para, na hora que chegar aqui para votar, não ter tanta dúvida como já teve em outros processos. Então é isso, Garotinho. Obrigado. Legal, vereador Betão. A Prefeitura enviou a sua mensagem à Câmara, fez algumas alterações em função, principalmente, de legislação, e esse espaço é para isso mesmo, para que seja debatido. Vai ter um momento de apresentação de emendas, né? E isso tudo pode ser contemplado. Agora, vamos passar a palavra para o vereador Wagner, também ex-prefeito de Chácara, né? Da Grande Chácara, e que vai participar com a gente. Bom dia a todos. Quero saudar primeiramente a Comissão de Urbanismo por estar promovendo esse segundo debate, acho que dos 5 que vão ter, né? Já é o segundo que está acontecendo. Parabenizar a todos os participantes por estar aqui passando um pouco da experiência e também sugerindo as mudanças e as modificações, que eu acho que realmente, como colocou todos aqui, é o que precisa, é o que vai alterar a vida de cada cidadão de Juiz de Fora no seu dia a dia. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e até saudar também o Fábio, porque quando o prefeito de Chácara, foi ele quem coordenou os trabalhos para o plano diretor lá do município lá. Então, agradecer aqui, aproveitar a oportunidade também. Como eu gostaria de me dirigir até a Cecília, eu não sei, presidente Garotinho, se vai ter uma demonstração aqui no painel, até para que seja na próxima, já que ainda faltam 3, o que realmente está mudando? É igual na questão urbano-rural. Nós estamos sendo muito cobrados aqui com os granjeamentos que já estão implantados no município. Esses loteamentos, esses granjeamentos não têm eletrificação. Até onde que vai a área urbana realmente? Se está mudando, se está contemplando esses empreendimentos? Porque a gente sabe que só vão poder serem atendidos pela CEMIG se passarem realmente para a área urbana, já que perderam esses imóveis a característica de rural, porque são áreas inferiores a 20 mil metros quadrados. Então, para que possa atender o comprador de boa-fé, vamos dizer assim, que foi aquele que foi lá,
há tempos atrás, comprou esse imóvel acreditando que ia ter água, luz, toda a infraestrutura lá nesse local. Como isso não aconteceu, a oportunidade é agora com essa modificação. Então, eu peço à comissão que, se não for hoje possível, que possa, na próxima reunião, fazer essa demonstração, o que está modificando realmente nessa expansão urbana, ZOES, eu acho que é o significado da sigla, que eu acho que é importante, porque as pessoas vão poder acompanhar também essa modificação pela TV Câmara aí, e está se orientando. Então, não só essa questão, né, até mesmo se puder mostrar as outras questões, que é a área de indústria, porque às vezes tem alguma região que as pessoas não podem colocar um posto de gasolina, e eles tendo essa informação aqui, não sei se daria tempo, mas, olha, essa região vai poder ter indústria, fábrica, isso também facilita o conhecimento das pessoas para ver como realmente funciona a estrutura da legislação. Obrigado. É muito oportuna a fala do vereador Wagner, nessas questões dessas ocupações. Dias Tavares, por exemplo, que me parece que são 3 milhões de metros quadrados ali, é isso? Não sei quantos, o Álvaro que sabe. E ocupações irregulares na área rural, e é importante falar assim. É no mesmo tema, ou você quer que ela responda e você fale, vereador Kennedy? Eu acho que está dentro do mesmo tema. Então, com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, aos que nos ouvem através da TV Câmara. Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, né? Seguinte, há um tempo atrás eu tive com o Agemiro na secretaria e cheguei lá, nós sentamos para debater alguns assuntos, porque eu, como presidente da Comissão de Eletrificação Rural aqui do nosso município, a gente sabe que há muitas demandas aí a esse respeito, mas a gente ficou sabendo através do Agemiro que também o plano diretor precisa ser analisado aqui nessa casa para aí a gente tomar as devidas providências a respeito da eletrificação rural, né, naqueles granjeamentos que não tem rede elétrica. E me preocupou muito que, quando eu sentei lá com o Agemiro, ele abriu um slide lá, aonde estava lá mostrando alguns pontinhos azuis, aonde seria áreas, ia passar para áreas urbanas aqui no nosso município. Há uma preocupação muito grande, porque nós precisamos de estar conversando com aquelas localidades, né, o que é que vai impactar para eles, aquelas localidades passando a ser áreas urbanas. Será que é um benefício? Então, assim, a gente realmente tem que aprofundar. Nós, como vereadores, às vezes, temos pouco conhecimento a respeito disso, e a gente precisa muito de vocês aprofundar nessa questão aí, para realmente a gente votar naquilo que for necessário, né, para aquelas áreas. Obrigado. Vereador Marlon Siqueira. Bom dia a todos. Parabenizar a Comissão de Urbanismo dessa casa, está trazendo esse debate muito importante aqui, que nós temos que realmente dar aí o norte, o vetor de como vai ser a nossa cidade no futuro. Mas, na mesma linha dos nossos colegas vereadores, o que me indaga, e acho que é muito importante nós salientarmos, né, esclarecermos para o nosso cidadão com relação às zonas específicas de interesse social, né, para uma certa dúvida, qual realmente na prática, né, qual seria o benefício, né, dessas regiões, desses cidadãos, enfim, o que eles estariam ali usufruindo através de uma diretriz que o poder público está dando, o que seria de ganho, né, para ele, para a região, se é exclusivamente a regularização de imóveis, ou se ali também está tendo uma diretriz com relação ao maior número de creches, enfim, equipamentos onde o município pode estar ali estando presente, né, fazendo ali contemplando, né, socialmente essas áreas de vulnerabilidade. E parabenizar e agradecer. Muito bom. Muito bom. A Cecília tem um bom cardápio aqui para poder responder. Cecília. Eu não anotei nada, a Renata que anotou, aí ela vai me ajudando aqui. Um pouco pela ordem, né, Aline...
acho que os 4 ali falaram, da importância, todos, né, da continuidade do processo, dele ser participativo, e a gente entende que todo mundo tem que entender bem o que o plano diretor está dizendo. O que é o plano diretor e o que são os demais instrumentos. Porque, senão, a participação vai ser capenga, e a gente quer que a participação seja bastante produtiva. Então, a gente tem que, nesse momento, discutir o que é preciso rever, como o Betão falou, o que ficou de fora a partir da conferência, o que é passível de ser incorporado, o que não é, o que pode melhorar, para que o plano diretor pronto a gente continue. O Fábio chamou a atenção da gestão do plano, da implementação. O plano traz um capítulo que é gestão, é o tema de março, se não me engano. Então, isso está previsto no plano e a gente tem certeza que, se não houver uma consistência, né, nesse capítulo, a gente não, é um título, né? A gente não vai ter, não adianta nada ter um plano bacana, uma lei bacana, se não tiver a gestão. E a gestão inclui não apenas a equipe técnica, como também os conselhos e instrumentos de base de dados. Então, a gente quer ter uma base de dados bacana que dê conta aí desse processo ao longo dos anos. Então, em março, a discussão vai ser essa. Bem, a questão rural que foi levantada ali, um preocupado em garantir que é rural e o outro preocupado da gente não levar o conceito do rural aonde não é interessante, né? Bem, o plano diretor é um instrumento municipal, é o que a Constituição diz, mas o município não pode inventar nada. E o que o plano diretor fez foi absorver um conceito numa lei federal, que é a área de urbanização específica. Então, ela é urbana, mas ela não tem o conceito do urbano como tem o de centro da cidade. Então, isso vai ser o tema da próxima reunião, vai ser apresentado qual é a proposta de se levar essa nova classificação. É urbano, mas não é um nível de urbanização como tem a cidade, que a gente vai tentar entender aí as demandas que os 2 vereadores estão trazendo, com certeza trazendo a demanda da população residente. Nós tivemos oficinas na região rural, mas eu acho que esse assunto precisa ser... Foram nas 3 sedes dos 3 distritos. E foram chamadas moradores da região como um todo. Isso daí o pessoal que fez toda a parte de mobilização, tem o nome das associações. Em alguns nós tivemos uma presença muito boa de pessoas morando distantes da sede do município. Se não me engano, em Torreões nós tivemos uma participação muito boa, em outras não. Então, aí, o processo todo de participação das oficinas variou. Algumas nós tivemos uma participação muito boa, outras não. Então, e hoje a gente olha aí para a plateia e a gente vê muita gente da prefeitura e pouca gente da sociedade civil, os moradores. Esse é um desafio nosso prefeitura, nosso Câmara, universidade, as entidades, da gente trazer as pessoas para entenderem, né? E ainda só mais uma explicação, levar a eletrificação, uma coisa é a gente garantir que tem essa classificação como urbana, outra coisa é a regularização. Então, aí também a resposta, a gente, no plano diretor, define já o conceito de urbanização específica e urbanização de interesse social, compatível com a lei que foi aprovada recentemente, a lei federal. E hoje a gente não entende regularização fundiária como sendo a titulação do lote. Regularização significa regularização urbanística. Então, as pessoas precisam ter água, luz, equipamentos comunitários. Então, todo o processo de regularização fundiária, e isso está no nosso plano, no capítulo da política urbana e no capítulo de instrumentos, a gente só reconhece a regularização, chega no final de titulação, se todos os passos foram dados. Urbanização, luz, água, esgoto, tudo tem que ser atendido, tem que ser previsto a demanda por equipamentos comunitários e prevista a implantação desses equipamentos ao longo do tempo, para depois chegar na titulação. E a regularização de interesse específico, que não é a de interesse social, mas que a gente quer
que aconteça. A diferença é que os gastos, todo o processo, ou são encaminhados pelo poder público, quando tem interesse social, ou pelos próprios moradores e o loteador que promoveu o loteamento, que, por alguma maneira, não foi aprovado e regularizado, então fica o ônus por eles. Mais alguma questão? Tudo. Não, a questão que eu... Alô? Alô? Agora acho que foi. A questão, a gente entende que realmente o empreendedor, esses que fizeram o empreendimento lá, não vão tirar deles a responsabilidade de terem que arcar, mas só vão poder atender com iluminação ou com as outras infraestruturas se realmente mudar a legislação desse local, que ele está como rural. E ele não poderia ter essas áreas, né, inferior a 20 mil metros. Então, a gente realmente vê que há essa necessidade para poder contemplá-los e dizer também que a gente reconhece que essa responsabilidade de arcar é do empreendedor que fez aquele empreendimento. Eu até gostaria de confirmar também, a próxima reunião, na próxima quarta-feira, vai ser referente a esse tema, porque a gente precisa mobilizar também o pessoal para poder realmente estar aqui, para poder eles entenderem, já que tem essa cobrança. E a gente entende também a colocação do vereador Kennedy sobre essa preocupação, às vezes, de estar expandindo muito a área urbana e acaba prejudicando também as propriedades rurais. Mas eu tenho certeza que, nesses pontos, vai ser fundamental fazer essa demonstração para que também tire essa dúvida dele. Antes até do Kennedy, Wagner, nosso próximo encontro vai ser dia 13 de dezembro, a palestra com o arquiteto e urbanista Pedro da Luz Moreira, e no dia seguinte, dia 14, 10 horas, o debate. A gente vai falar de área urbana e rural, regionalização, macroáreas e macrozonas, que depois a Cecília informa se a gente vai contemplar essa discussão. Vereador Kennedy. Da via principal, para se tornar área urbana, tem uma limitação de quilometragem? Do acesso, da rodovia. Não. Como que foi a nossa proposta? A gente entende que Juiz de Fora, com 1.400 quilômetros quadrados, em torno de 400 urbanos, 1.000 rural, é uma extensão muito grande para a produção rural, numa realidade que não é compatível. Mas a gente tem que preservar o uso rural. Então, todo o trabalho foi feito considerando que a gente não quer levar uma nova malha rodoviária e aumentar a urbanização do município. Então, nós aproveitamos a malha existente. As vias principais foram as indutoras de levar esse novo modelo de zoneamento. Então, na próxima semana, a gente vai mostrar o mapa que foi gerado, aí, na próxima reunião, né? Como o Sérgio falou, é preciso ver o mapa. Então, existe um desenho desse mapa e a gente prevê aí uma área intermediária, um uso intermediário. Então, o posto de gasolina pode, o restaurante pode, uma loja de artesanato pode, mas a gente não vai levar esse padrão de urbanização que a gente tem na cidade para lá. Então, não vai ter uma faculdade, não vai ter uma indústria que não seja compatível com o uso agropecuário, né, o uso rural. Então, nós tivemos muito cuidado, o que não significa que esteja perfeito. E eu acho que, ao longo dessa discussão, a gente não vai chegar na perfeição, não, né? A gente vai chegar no modelo, com certeza, melhor, com certeza, e é a gestão, ao longo dos anos, que vai nos apontar as medidas que precisam ser observadas ou não. Então, na próxima reunião, isso vai ser mostrado. Eu garanto que teve muito cuidado, mas a gente está querendo realmente a opinião e o olhar de vocês. Tá bom, obrigado. Só completar um negocinho, garotinho. Dentro desse processo também, acho que a gente está, dentro dessa resposta aí, da questão do ouvir também. Então, faz parte da nossa metodologia, do nosso planejamento já, que a gente está tentando se antecipar à medida do possível, né, para não
empurrar isso para o limite, né? Então, a gente já está trabalhando uma metodologia, como é que a gente vai atacar esses planos setoriais e os desdobramentos todos que a gente precisa fazer. Faz parte desse processo também continuar o processo participativo, ouvindo. Então, a gente vai identificar vocações, por exemplo, que para a região de Torreões vão ser diferentes das regiões de Sarandira. Então, a gente pode entender que as ocupações não são, né? A gente não vai nivelar isso de maneira muito generalista. A ideia é essa, para que essas áreas sejam, de fato, ouvidas nas suas vocações, né? Bom, eu posso falar mais uma coisa? Pode, à vontade. Desculpa. Eu lembrei daquela passagem inicial, a Renata disse que eu não esqueci de nada, mas eu esqueci de uma coisa assim, que é o papel regional de Juiz de Fora, né? Nós discutimos muito durante o processo de elaboração do plano que a gente devia ter ganchos que, se Juiz de Fora passar a integrar uma região metropolitana ou uma microrregião de planejamento, a gente teria já o primeiro passo. E discutimos muito que a gente tinha que reunir com os municípios vizinhos, mas não nos reunimos. E eu tive uma experiência em Contagem, eu trabalhei na Prefeitura de Contagem. Contagem já era da região metropolitana de Belo Horizonte, mas o órgão metropolitano estava muito fragilizado na época. Então, nós, alguns municípios da região metropolitana, tomamos essa iniciativa. Nós fizemos reuniões, Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ibirité, e foi muito produtivo. Nós tivemos o cuidado do planejar o nosso limite, mas eu acho que ainda está em tempo de chamar Eubank da Câmara, de chamar Matias, de chamar Lima Duarte, para a gente avaliar se realmente as tendências de uso e ocupação no limite e ao longo desses corredores estão sendo favoráveis ou não, para a gente evitar. Eu costumo dizer, Juiz de Fora não é uma região metropolitana, com certeza. Mas, se a gente não tomar cuidado, o Estado não assumir o seu papel de planejamento regional, daqui 10 anos a gente vai ter uma região metropolitana de fato e extremamente complicada. Então, ou a gente planeja agora ou depois vai ficar bastante complicado. Legal. Você lembrou bem o Banco da Câmara. Aquela região, o Banco Santos Dumont e Antônio Carlos, tem o manancial de abastecimento do município de Fora para, no mínimo, 2 décadas futuras. Falta realmente essa interface. Agora, passar aqui para o Fábio fazer a sua manifestação. Eu vou só completar o que a Cecília falou. Agora eu vou respirar, que na primeira vez eu fui sem respirar direto. Eu falei macro-região, é micro-região, né? Dentro de uma macro-região. E quando a gente coordenou os planos diretores aqui, né, Matias, Chácara e outros também, eu sempre falava, olha, o município pode pensar, né, no seu desenvolvimento, um desenvolvimento qualificado, um desenvolvimento onde essas novas áreas urbanas tenham uma condição, né, ambiental, de proteção, né, e a gente tem aqui... tem a referência de Belo Horizonte, temos aqui o Rio de Janeiro, né, que a gente sai do Rio de Janeiro e não sai, né? Você sai de Copacabana, continua, a cidade continua, e aí eu falo assim, Juiz de Fora pode virar, né, uma região estendida com aquela qualidade que a gente vê, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou também na extensão de Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, também tem situações em que não tem, a gente passa por lugares que não tem árvore, né, que o rio já não é mais rio, já passou de ser, é só uma caixa de esgotos a céu aberto, né? Então, pensar a região, eu penso, é uma coisa importante no sentido de, né, a gente tem limites aí que são limites florestados, por exemplo, né? São floresta atlântica, com uma fauna, uma flora riquíssima, né? Então, o que fazer, né? O que fazer? Então, se o Juiz de Fora protege e o outro município lá resolve lotear, a gente perdeu pelo menos metade dessa área florestada, por exemplo. Então, pensar a região é nesse sentido, de que a gente não pode deixar de ter em mente, né, que a lei de Juiz de Fora, né, se ela não for compartilhada com outro município, a gente não vai adiantar nada o Juiz de Fora perder o seu patrimônio. Em Belo Horizonte, a gente tem a Serra do Curral, né, que é um promontório protegido, né, do Taquaril ao Jatobá.
Nova Lima não protege a Serra do Curral. A Serra do Curral é como se fosse um queijo que tiraram, né, Nova Lima tirou a fatia, que é o minério de ferro, e ficou, né, em Belo Horizonte, a gente consegue ver ainda aquele promontório maravilhoso, né, que o Arão Reis falou assim, vou fazer a cidade, né, vou fazer a nova capital de Minas Gerais, aproveitando um anfiteatro natural, que é um anfiteatro que começa, né, no topo da Serra do Curral. Então, acho que é isso, só para complementar. Legal. Gente, a participação está aberta. A gente tem aqui uma sugestão, que é do senhor Milton Leite Bandeira. Está ali na primeira fila, o senhor Milton, sempre presente, contribuindo aqui com a gente. Vou ler a sugestão do senhor Milton. Cosmópolis, a redenção do 31 de março. É um vaticínio do filósofo e cosmobiólogo Luiz Augusto Weber Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, criador do projeto Êxodos, Um Mundo para Todos. Autor de 150 livros e de inúmeros sites na internet, relacionados a Juiz de Fora, Zona da Mata, Sul de Minas e Vertentes, que merece uma conferência nobre no Teatro Central de nossa cidade. Obrigado, senhor Milton. Está feita a sugestão. A outra participação, ela é muito rica, porque é do Paulo César Oliveira Azalim, que fala, o senhor Paulo está lá, pode levantar a mão, que fala que eu acredito que seja questões de toda a cidade, são questões pontuais, mas que o cidadão tem essa dúvida, como que o plano diretor vai interferir no meu dia a dia? É bom a gente passar isso, vai ter interferência sim, mas quando que é, que grau que é? Como adequar o plano diretor à realidade da situação que está errada na prática? Outros assuntos. Ruas fechadas por movimento de caminhão, cultos religiosos com som alto, caminhão com refrigeração estacionado na rua, com refrigerador ligado e motores, o respeito com construção de prédios. São muito questões de posturas. Hoje à tarde a gente tem uma audiência pública aqui muito rica nisso, que vai discutir esse conflito entre estabelecimentos comerciais, bares e moradores. São questões de posturas, mas como que o plano diretor vai abrigar esses temas? Cecília. O plano diretor, ele está trazendo os instrumentos que vão nortear a revisão da lei a partir dos PEUs. É aí que a gente vai detalhar realmente e reconhecer com mais detalhe o território. Agora, eu gostaria de destacar, eu vou passar para a Renata também, algumas coisas, alguns elementos que eu acho bastante interessante no plano diretor, que eu acho que a gente avançou e que depende da lei. É a forma de zoneamento, reconhecendo o território como um todo. Então, as macroáreas e as macrozonas. Então, é uma mudança muito grande em relação ao que a gente tem hoje. E a gente não definiu as zonas, mas a gente, no plano diretor, já tem o conceito de zona, que é completamente diferente do que a gente tem hoje. E aí a gente vai chegar direto no dia a dia das pessoas, porque na zona a gente vai estabelecer o crescimento, o adensamento e a ocupação, de uma forma muito diferente de que a gente tem hoje. A gente hoje tem uma série de complicações em função da forma como foi zoneada a cidade 86. Em 88, nós tivemos um seminário aqui, um advogado, hoje ele mora em Londres, é uma pessoa que é referência em política urbana no mundo, e, na época, ele comentou, a lei de Juiz de Fora é moderna. Bem, ela era moderna em 88, hoje ela não é mais. Os instrumentos que a gente tem hoje estão resultando nesse modelo de cidade que o senhor falou. E um outro conceito que a gente criou no plano diretor, mas que ainda depende de ser detalhado, é o conceito de incomodidade. Então, hoje, a gente tem uma forma de classificação das atividades não residenciais que é muito amarrado.
ele é truncado. Então, o conceito que está sendo proposto pelo plano vai nos permitir trabalhar de uma maneira muito melhor, mas não está pronto. Aprovou o plano diretor, vai depender da lei que vai estabelecer o uso e ocupação do solo. Então, o uso do solo vai ter que ser feito todo um trabalho para fazer essa caracterização. A gente acha que o apoio da universidade vai ser fundamental. Aí a Secretaria de Meio Ambiente também vai ser fundamental, porque a gente vai estabelecer a incomodidade que o uso provoca, ao invés de uma tabela que a gente tem hoje, que é muito quadrada. É difícil de ser implementada. Só complementando nessa questão da incomodidade, dos elementos que talvez chegue no dia a dia é exatamente isso, o reconhecimento de que tal via não comporte aquela atividade, ou aquela manobra de caminhão, ou aquele desenrolar ali de um embarque e desembarque, coisas do tipo. Mas isso a gente já está bem lá na ponta. Para chegar lá na ponta, a gente precisa passar por esses outros entendimentos, e os desdobramentos sequentes são esses, né? Os subsequentes são esses. A gente começar a entender as vocações e as capacidades que o município tem. A gente está consolidado aí, né, urbanisticamente há muitos anos, há muitas décadas, então, intervir com grandes reformas urbanas não é mais o que se faz no mundo, né? Então, a gente vai, de maneira resiliente, tentar entender o que a gente agora pode fazer ou não com esse território que já se edificou, respeitando, né, a incomodidade, a Cecília levantou aqui, e esse novo olhar sobre uma legislação de uso e ocupação do solo que a gente quer construir aí conjuntamente. Só sobre esse assunto aí, né, o que eu disse aqui anteriormente é realmente a nossa esperança, enquanto comunidade, é realmente essa regularização que a Cecília falou, que hoje não existe, mas não existe. Esse é um fato importante, né? Porque se nós olharmos hoje a legislação de hoje, nós vamos ver que nós temos determinados pontos que são abordados quanto a esse impacto que causa, né? Mas que, na realidade, é inócuo, devido aos limites que são colocados. Realmente, a coisa não favorece aquele que o plano diretor, né? Na realidade, esse plano diretor, como resultado final, é a qualidade de vida do cidadão. Então, esse hoje, por exemplo, isso que está aí hoje, para nós não afeta em nada, ou afeta muito. Por quê? Para nós não traz qualidade e defende mais o interesse do empreendedor. Agora, uma das coisas que é ficar claro, que nas comunidades que a gente conversa, né, de todos os representantes, ninguém é contra o avanço. Ninguém é contra o avanço, mas que ele seja feito de forma equilibrada, atendendo aos interesses de cada um, tanto dos empreendedores quanto das empresas e, principalmente, do cidadão, né, que a gente busca uma qualidade de vida melhor e não queremos que piore aquilo que a gente já considera que tem mais ou menos. Meus amigos, a gente está chegando ao final desse nosso encontro. O encontro inicial era isso mesmo, dar uma passada de como foi feito o plano, as questões políticas, e nos próximos encontros a gente começa a ter mais, discutir mais, enxergar mais a ação do plano diretor. Como diz o Sérgio Magalhães, eu estava aqui comentando com o vereador Betão, a gente gosta de ver mapa, né? A gente quer ver a nossa cidade, eu quero enxergar o meu bairro, o bairro de um amigo, no plano diretor. As sugestões ou qualquer dúvida, já está no site da Câmara, o link do plano diretor, lá você pode acessar toda a documentação da Prefeitura, reunião de colóquios, quem participou, quem esteve presente, quantos foram feitos, todos os mapas estão lá, basta acessar o site da Câmara Municipal. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail planodiretor@câmarajf.mg.gov.br, planodiretor@câmarajf.mg.gov.br. Hoje a gente teve nesse nosso encontro a presença do vereador Betão, também da Comissão de Urbanismo, do engenheiro
representando o Compur, Luiz César Falabella, também engenheiro Luiz Fernando Sirimarco, presidente da Associação de Moradores do bairro Manuel Honório, Bairu, arquitetas da Prefeitura da CEPLAG, Renata Goretti e Cecília Geraldo Rabelo, a Aline Cruz, arquiteta, representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura, Argemiro Tavares, representando o Sinuscom, Frederico Salgado de Matos, representando o Clube de Engenharia, senhor Carlos Eduardo Manera, engenheiro, e representando a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o professor Fábio. Também presentes aqui nesse debate, vereador Marlon Siqueira, vereador Kennedy Ribeiro e vereador Wagner Oliveira. Agradecer muito a participação, a presença de vocês. Nosso próximo encontro é dia 13 de dezembro, às 10 horas, com a palestra do urbanista Pedro Luiz Moreira, e no dia seguinte, dia 14, a gente já vai discutir com os mapas, né, Cecília? Com os mapas, área urbana e rural, regionalização, macroáreas e macrozonas. Agradecer a todos, bom dia, obrigado. 10 horas, sempre às 10 horas, tanto dia 13 quanto dia 14. Estamos encerrando esse nosso encontro. Obrigado.